Meus queridos irmãos, graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar início à nossa escola dominical. Eu quero convidá-lo a abrir a escritura no primeiro livro dos Reis, capítulo 2. Eu farei a leitura dos versos do 1 até o 3. Veja comigo aí o que diz a palavra de Deus. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e sê homem. Guarda os preceitos do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Muito bem, nosso objetivo nesta abordagem a esse texto dos livros históricos no Antigo Testamento, primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versos do 1 até o 3, é falar um pouco sobre a masculinidade segundo as Escrituras. E para isso nós vamos utilizar do livro da editora Cleary, Futuros Homens, do Douglas Wilson, Criando Meninos para Enfrentar Gigantes. E para expor o papel e a função, não somente eclesiástica, mas social, da masculinidade segundo as Escrituras, nesse tempo em que nós estamos nos deparando com a efeminação da figura do homem, eu quero passar para você um vídeo que vai servir como introdução para esse estudo da escola dominical, cujo tema é Homens Fracos Criam Tempos Difíceis. Veja esse vídeo e logo em seguida nós voltamos para continuar o nosso estudo de escola dominical. Na Segunda Guerra, homens de 18 anos pilotavam caças Spitfire para defender Londres, que era bombardeada por pilotos da Luftwaffe de 19 anos. Milhões morreram e os que sobreviveram voltaram para casa e tinham que trabalhar duro para reconstruir seus países. Tiveram filhos e envelheceram. Comiam o que tinha para comer, economizavam o que podiam e cuidavam de suas famílias. Hoje, a adolescência vai até os 35 anos. Muitas crises, muitas decisões, muita pressão, mundo cruel. Tudo que foi construído até hoje está equivocado. Caras de 30 anos tomam todinho, fazem depilação, usam óleos especiais na barba desenhada, praticam tai chi chuan, usam brinco e sapatênis. Depois de uma semana árdua de trabalho de 6 horas com 2 de almoço, digitando em teclados ergonômicos, reúnem-se com amigos, igualmente estressados, em bares modernos, com ar-condicionado, com mesas posicionadas segundo o Feng Shui, ao som de Pablo Vittar e Ludmilla. Pedem soufflé de mandioquinha com alho poró, com traços de curry e framboesa selvagem, e harmonizam com caipirinha de aguardente de alecrim, com mix de saquê e vinho criança catalão, com adoçante natural de mini jaca colombiana. Finalizam com uma taça de café gourmet gelado, descafeinado, é claro, aromatizado com favas de baunilha de Madagascar e raspa de limão siciliano. Conclusão: tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. E homens fracos criam tempos difíceis. Muito bem. Meus irmãos, em antropologia, a masculinidade se refere à imagem de tudo aquilo que seria próprio de indivíduos machos, principalmente em análises das sociedades humanas. Esse termo faz oposição ao termo feminilidade. A masculinidade é, de acordo com o dicionário Collins, o que possui qualidades ou características consideradas típicas ou necessárias para um homem. O Douglas Wilson
nesse capítulo 1 e também no capítulo 2 do seu livro Futuros Homens Criando Meninos para Enfrentar Gigantes, disse que garotos exigem de nós muita fé, e a fé leva meninos à masculinidade madura e precoce. Os pais devem crer em Deus em favor de seus filhos, o que é bem diferente de crer em seus filhos. Mas a fé na sabedoria de Deus não pode ser separada do padrão das Escrituras. Somos cristãos e não podemos sobreviver só de pão. Devemos andar e viver pela palavra de Deus. Visto que desejamos basear a formação dos nossos meninos nos padrões e normas da Escritura, nós podemos também ser encorajados a buscar as promessas da Escritura. Então veja que o autor da carta aos Hebreus, lá no capítulo 10, verso 38, vai tratar desse tema acerca da fé. E aí nós estamos trabalhando exatamente o exercício da fé na relação da criação de filhos, de forma especial, os meninos. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Perceba, meu irmão, que a fé vê um filho como algo glorioso. A obra da fé irá efetivamente estabelecê-lo. O mesmo autor da carta aos Hebreus, lá no capítulo 11, versículo 1, disse que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não veem. A masculinidade pode ser pensada como uma reunião de todas aquelas características que fluem do deleite e sacrifício da força física em prol da bondade. Os homens, meus irmãos, foram criados para exercer domínio sobre a terra e para refletir a imagem e a glória de Deus. Nós chamaremos os homens, baseados no primeiro capítulo e no segundo capítulo do livro do Douglas Wilson, Futuros Homens Criando Meninos para Enfrentar Gigantes, como senhores, agricultores, salvadores, sábios e portadores de glória. Homens foram criados para exercer domínio na terra. E esse encargo dado por Deus é frequentemente chamado na teologia reformada como de mandato cultural. Os homens são de fato senhores. Veja, no Gênesis capítulo 1, verso 26 ao 28, a Escritura nos diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Diz a Escritura: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a. Alguns podem supor que nesse mandato cultural há de fato uma revogação, já que pela queda em pecado o homem perdeu o brilho da imagem de Deus que se refletia nele de forma essencial, como no pacto das obras. Contudo, meus irmãos, este ensino de que os homens são senhores na criação, ele é repetido como mandato cultural após o dilúvio, ou seja, pós-ingresso do pecado na história da humanidade. Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 9, versos do 1 até o 3, você vai perceber claramente isso comigo. Veja, abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou
agora. Perceba comigo que o mandato cultural, ele é reiterado pós-queda. E é importante, então, desse estudo sobre a importância de criar meninos para enfrentar gigantes, percebemos que os garotos, portanto, devem estar em treinamento para se tornar homens que exerçam domínio. Eles devem aprender a ser senhores da terra, devem aprender a ser desbravadores e visionários. Mas o estudo, ele não para por aí. Ele vai nos indicar que o homem foi criado não apenas para descobrir, desbravar novos mundos, mas também para fazer tais mundos florescerem. Isso o define como agricultores. O segundo aspecto da masculinidade bíblica, então, meus queridos irmãos, significa que os homens são criados para conquistar e subjugar e depois disso estabelecerem-se. Se você abrir a Escritura, ainda no Gênesis, capítulo de número 2, versos do 1 até o 15, você vai compreender perfeitamente isso. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. O que é interessante, dentro da obra do Douglas Wilson, Futuros Homens, criando um menino para enfrentar gigantes, é que ele traz uma ilustração muito bacana, que vai contribuir com aquilo que estamos estudando nesta escola dominical. Ele diz que um rico fazendeiro, certa vez, foi criticado por colocar os filhos para trabalhar no campo sem necessidade. Ele não estava cultivando milho, explicou, estava cultivando os meninos. Daí então vem a afirmação: garotos, portanto, devem aprender a ser pacientes, cuidadosos e, sobretudo, trabalhadores. Então perceba que já há dois aspectos da figura do homem, de forma especial dos nossos meninos, e nós vamos agora para o terceiro. Os homens também têm um profundo desejo de livrar ou salvar, e nesse aspecto nós definimos os homens e os nossos meninos como salvadores. De fato, o grande exemplo de Salvador é obviamente o Senhor Jesus Cristo. Seu livramento foi prometido ao seu povo nos primeiros capítulos do Gênesis, e nós encontramos lá naquilo que os teólogos definiram como proto-evangelho, lá no Gênesis capítulo 3, verso 15, uma definição que de fato ele é o Salvador por excelência. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A antiga serpente ou dragão lá, referida em Apocalipse capítulo 20, versículo 2, foi o tentador que pôs a ocasião de pecado perante Adão e Eva. É importante reafirmar que homens que seguem Jesus Cristo, aquele que matou o dragão, a antiga serpente, devem se tornar nada menos que homicidas de dragões. Os garotos devem aprender que estão crescendo para lutar em uma grande guerra e devem, consequentemente, aprender, ainda como meninos, a fazer sacrifícios e serem fortes, corajosos e bons. Perceba que isso colide frontalmente com a ideia de criação de meninos em nossos dias. Nós estamos diante de um quadro e percebemos que há um crescimento espantoso de meninos com um perfil muito feminino. Meninos que não suportam serem provados, meninos que não suportam a dor e que não estão prontos para o trabalho. Há de fato um conflito entre aquilo que a Escritura define como masculinidade bíblica e aquilo que a sociedade pós-moderna está definindo acerca da masculinidade. Então perceba, sobretudo você que tem filho menino, que está criando homem, que você deve criar os seus meninos para enfrentar gigantes. E é isso que nós compreendemos
quando o Douglas Wilson define os meninos como salvadores. Ou seja, eles foram estabelecidos por Deus para livrar ou salvar, para lutar, e eles devem ser fortes, eles devem ser corajosos, e eles devem ser bons, devem ser criados para serem essencialmente homens. Mas a coisa não para por aí. O sábio é um homem que possui muita sabedoria, e a sabedoria na Escritura é personificada por uma mulher. Os filhos são exortados constantemente a ouvi-la. Por isso, o Douglas Wilson vai tratar dos meninos ou dos homens como pessoas que são sábias. À medida que olhamos para a primeira parte de Provérbios, capítulos do 1 até o 9, nós vemos que a sabedoria ali é uma mulher que treina os meninos. Portanto, meus irmãos, devemos ensinar aos nossos filhos a masculinidade do estudo, a masculinidade da aprendizagem, a masculinidade dos livros e a masculinidade da discussão intelectual. A disciplina intelectual, ou como Pedro afirma, cingir o entendimento, é uma parte importante do desenvolvimento de um homem. Por isso, disse o apóstolo Pedro lá na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 13, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. É importante que se diga que a força de um homem reside no seu intelecto. E é exatamente isso que o apóstolo Pedro vai explicar na sua primeira carta. Por exemplo, o termo cingir ali significa literalmente ajustar as vestes ao redor do corpo e prendê-las com um cinto de couro, a fim de movimentar-se com mais naturalidade e rapidez para iniciar uma jornada ou trabalho. O autor de Hebreus nos diz que nenhuma disciplina é agradável quando aplicada. Pelo contrário, ele diz que é dolorosa. Depois afirma, produz fruto pacífico de uma vida correta. Em nenhum outro lugar esse princípio é mais claro do que na relação entre os primeiros anos de estudo e a sabedoria da maturidade. Embora seja claro, quando já colocamos isso em prática, não é naturalmente visível para o garoto que tem de fazer o dever de casa enquanto ouve todos os meninos da vizinhança jogando futebol, por exemplo. Portanto, meninos devem aprender a ser ensináveis, estudiosos e reflexivos. Contudo, você pode perceber comigo, meu querido irmão e amigo, que não tem sido esta a realidade dos nossos dias. As universidades, por exemplo, estão sendo frequentadas maciçamente, majoritariamente, pelas mulheres. Não há nenhum problema nisso. A questão é que, enquanto as mulheres saem e lotam os ônibus e as cadeiras das universidades, preparando-se intelectualmente, há muitos homens que estão em entretenimento, utilizando de um tempo tão precioso apenas para entreter-se. Daí essa dicotomia e esse conflito que nós estamos vivendo na sociedade das mulheres que estão ocupando os postos onde muitos homens deveriam estar exercendo liderança. E isso é exatamente porque os homens não têm buscado conhecimento intelectual, porque não têm buscado conhecimento teológico para o exercício da liderança, tanto na igreja quanto na sociedade. Então nós devemos pensar que os meninos, você que tem filho homem, eles devem aprender a ser ensináveis, eles devem aprender a ser estudiosos e, sobretudo, devem aprender a ser reflexivos. Mas bem, nós seguimos o nosso estudo e vamos perceber que o último aspecto da masculinidade bíblica é visto no fato de que os homens são a glória de Deus. Douglas Wilson, no seu livro Futuros Homens, Criando Meninos para Enfrentar Gigantes, diz que os homens são
portadores de glória. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo ensina na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, verso 7, quando disse: porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Na mente de Douglas Wilson, bem como do próprio apóstolo Paulo, a mulher reflete a glória de Deus por refletir a glória do homem, de quem ela é glória. E se você abrir a escritura ainda nessa mesma carta, nesse mesmo capítulo, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, você vai perceber isso. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Veja que há uma ordem hierárquica e que deve ser respeitada. Paulo repete esse mesmo ensino aos Efésios, lá no capítulo 5, versos 23 e 24, quando diz: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Meus irmãos, essas distinções não são feitas com o objetivo de ganhar uma competição. Nós precisamos de compreender que estrela difere de estrela em glória. O sol e a lua diferem um do outro. Quando a Bíblia atribui um tipo de glória ao homem e outro tipo de glória à mulher, os fanáticos igualitaristas, modernos ou pós-modernos, nos impedem de ver que esses são tipos de níveis diferentes de glória. Porque essas coisas, meus irmãos, são verdadeiras. Meninos devem ser instruídos como crescer em glória e como cumprir as responsabilidades de serem representantes, responsáveis e, sobretudo, santos diante de Deus. Nós vivemos, de fato, um conflito ideológico. Nós vivemos, de fato, uma grande dificuldade porque muitos homens não têm compreendido o seu papel. E isso tem implicações na criação dos seus filhos. Há meninos que não conseguem compreender-se como homens, aqueles que foram criados segundo a imagem e que devem refletir a glória de Deus. Há meninos que crescem sem compreender efetivamente o seu papel quando assumem a responsabilidade sobre a mulher e, sobretudo, sobre uma família. Eles não se reconhecem como homens que são sacerdotes na sua casa. Daí o grande problema que nós temos, não somente do ponto de vista da liderança religiosa, mas sobretudo naquilo que nós estamos vivendo na nossa sociedade. Eu quero, de fato, ainda considerar algumas coisas com vocês nessa manhã, dentro do capítulo 1 e do capítulo 2 do livro do Douglas Wilson, Futuros Homens, Criando Meninos para Enfrentar Gigantes, dizendo algumas verdades. Primeiro, há duas maneiras que um homem pode se afastar da masculinidade bíblica. Uma é a opção pela efeminação, a outra, e que está diametralmente oposta a essa, é a macheza, uma masculinidade completamente falsificada e deturpada à luz das Escrituras. Na primeira, o homem toma como modelo um conjunto de virtudes que não seriam dele. Já na segunda, meu querido irmão, ele adota um conjunto de supostas virtudes práticas que não são virtudes de forma alguma. Portanto, nós devemos pensar, primeiro, que é necessário resgatar o perfil da masculinidade segundo as Escrituras. Segundo, os homens devem assumir a função de sacerdotes no lar. Terceiro, ainda que o papel da mulher seja importante na igreja,
O desenvolvimento do papel da liderança masculina na comunidade do pacto é fundamental para a saúde espiritual da Igreja de Cristo. Devemos reafirmar que meninos não devem brincar com bonecas e garotos que fazem isso têm efetivamente um problema a ser enfrentado. Aquilo que você tem quando jovem, terá ainda mais depois, quando você ficar velho. Tenha consciência disso. É necessário, meu querido irmão, o sábio controle paternal, a supervisão e redirecionamento para aqueles garotos que gravitam entre brincar de casinha, boneca e trocar roupinhas em frente ao espelho. Isso é um perigo que tem causado uma disfunção na figura do homem. Garotos devem aprender o que há de glorioso em serem garotos e devem aprender a relacionar todas as suas atividades a isto. Essa distinção, meu querido irmão, deve ser vista no tipo de livros lido. Essa distinção deve ser vista no tipo de música que se ouve. Essa distinção deve ser reparada no tipo de filme a que assiste. Essa distinção deve ser percebida no tipo de tarefas de casa que eles são atribuídas, no tipo de jogos com que brincam. Forças profundas estão em ação aqui, e você precisa entender isso, porque há uma ação do inimigo da nossa alma que está, de alguma forma, entranhado nesta questão que envolve a própria ideologia de gênero, que visa ofuscar o brilho daquilo que Deus criou e que deve glorificá-lo. Devemos deixar nossos tataravôs nos ensinarem algumas coisas. Você, que é uma pessoa de meia idade como eu, deve saber muito bem do que é que eu estou falando. É importante também que se diga que pais dominadores em oposição aos que exercem uma liderança piedosa irão intimidar seus filhos e levá-los a um padrão de submissão covarde e efeminada. Então, vão se perguntar por que os filhos não seguiram o exemplo deles. Mas a razão, meu querido irmão, está exatamente nisso. O próprio pai não permitiu que o seu filho exercesse uma liderança comprometida com a Escritura, uma masculinidade segundo o padrão daquilo que a Bíblia nos oferece. Ele não estava treinando o filho, estava pisando sobre ele. Então é importante percebermos que a masculinidade falsificada se destaca por criar desculpas, porque essa masculinidade é uma questão de orgulho e não a humilde aceitação da responsabilidade que os homens devem ter. Meu querido irmão, a verdadeira masculinidade assume a responsabilidade e ponto final. Já a falsa masculinidade irá querer aceitar a responsabilidade somente por aquilo que deu certo. Recusar-se a criar desculpas é o cerne da masculinidade bíblica. Nós precisamos de olhar para as Escrituras e percebermos que garotos devem aprender a dizer regularmente a Deus, aos outros e a si mesmos que estavam errados, quando estiveram errados e que eram responsáveis quando foram de fato responsáveis. Quando garotos aprendem a fazer isso, então estão aprendendo o que significa ser um jovem homem. Quando jovens homens aprendem isso, estão aprendendo o que significa ser um homem adulto. A falsa masculinidade, criadora de desculpas, arrogante e que vive de contar vantagem, é em parte um resultado de resistir e se opor à verdadeira masculinidade.
se aos meninos é dada a responsabilidade, o papel de liderança a desempenhar, então o domínio será construtivo. Nós precisamos de dizer isso. A Escritura é claramente e absolutamente contra essa ideia da terceirização da culpa, e há muitos homens que não conseguem assumir os seus erros. Mas se esse tipo de domínio responsável é excluído, então os meninos irão passar a dominar de forma destrutiva, e é objetivamente isso que a Escritura nos recomenda a não fazer na educação dos nossos meninos. Então é importante evitar os extremos da efeminação e da macheza, que é algo bem difícil em nossos dias. Tentar corrigir esse desequilíbrio em nós mesmos é tarefa que não é nada fácil. E para corrigir essa deficiência, meu querido irmão, nós devemos atentar para dois princípios. Perceba comigo, o primeiro princípio é o do equilíbrio, ou seja, é a obediência estrita. Nós não devemos nunca subestimar a importância de fazer as coisas exatamente, perfeitamente e absolutamente como Deus exige. O segundo nos mostra que somos obrigados a obedecer estritamente o que Deus disse. Não o que pensamos que Ele disse, ou aquilo que presumimos que Ele disse, ou aquilo que achamos que Ele deveria ter dito. Tão logo saibamos que algo vem da palavra de Deus, a responsabilidade de submeter-nos deve ser imediata e completa. Portanto, nosso objetivo deve ser a perfeição e não o perfeccionismo. Perfeccionismo tem aparência de sabedoria, mas é uma obra da carne. Meus irmãos, quando buscamos equilibrar a masculinidade em nossos filhos com a feminilidade em nossas filhas, temos que voltar constantemente àquilo que a Escritura ensina. Por isso, nós devemos olhar para aquilo que lemos nesta manhã, e a razão desse estudo da Santa Escritura, e percebemos o que é que de fato Davi quis dizer quando chamou a Salomão e disse para ele: coragem, pois, ser homem. E eu quero desafiar você a assumir a masculinidade segundo a Escritura. Nós precisamos enfrentar esse tsunami que está vindo contra a sociedade e que já invadiu a igreja. De termos que nos conformar a lidar com homens com perfil e um comportamento de mulher. Não foi isso que Deus criou e não é isso que Ele quer. Portanto, se você é homem, eu quero dizer para você, assuma o seu papel de sacerdote na sua casa. Guie e abençoe a sua mulher, orando com ela e por ela, criando seus filhos, vendo com quem eles estão andando, o que é que eles estão fazendo e com que eles estão brincando. Porque o diabo não está brincando de ser diabo. E ele está investindo contra a sociedade, e isso tem invadido a igreja de Cristo. Eu quero concluir a mensagem nessa manhã, nesse estudo da escola dominical, também baseado naquilo que vimos no início, naquele vídeo, dizendo para você que é liderança e que é homem. Seja homem e faça dos seus filhos homens segundo o perfil da masculinidade revelada na Santa Escritura. Que Deus, por sua graça e poder, aplique a sua palavra ao nosso coração.